Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo, tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo, tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, eu sou teu e tu és meu.
nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. La 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 la. Teu amor não, não, não. Teu amor não. La 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 la. La, la, la. Bem, no nosso último estudo sobre fatos ligados ao arrebatamento, nós queremos apresentar a vocês alguns detalhes sobre um fato ou um acontecimento que terá lugar lá no céu, logo após a igreja ser arrebatada. Na verdade, a Bíblia fala de dois acontecimentos que terão lugar lá no céu após o arrebatamento da igreja.
O primeiro será o tribunal de Cristo, uma avaliação do que cada um de nós que pertence à Igreja de Cristo fez aqui na terra com o nosso tempo, os recursos que o Senhor tem nos dado, nossos dons e talentos, o nosso serviço para o Senhor. Isso será avaliado. E logo após essa avaliação, o tribunal de Cristo, serão realizadas as bodas do Cordeiro. E aí haverá o casamento, não é? Simbólico da Igreja de Cristo com o nosso noivo celestial. E a partir deste dia, a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu gostaria que nós nos detivéssemos alguns instantes para analisar então este acontecimento, o tribunal de Cristo, que acontecerá lá no céu após o arrebatamento. Nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, a menção deste acontecimento, quando nós lemos o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por enquanto eu quero mostrar para vocês, quero destacar a expressão o tribunal de Cristo. E é um fato que Paulo endereçou essas palavras a cristãos, e ele diz para que todos nós compareçamos. Então, este acontecimento, ou neste tribunal, estarão presentes apenas os cristãos, e aí nós teremos então sendo feita uma avaliação do nosso serviço para o Senhor. Bate com estas palavras aquilo que o apóstolo Paulo também escreveu, mas desta vez aos Romanos, capítulo 14, verso 10, quando ele diz: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E no verso 12, ele diz: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, o tribunal de Deus, ou mais conhecido, mais referido a ele como o tribunal de Cristo, será esse tempo, quando a igreja, depois de arrebatada e já lá no céu, passará por uma avaliação do seu serviço para o Senhor. Seremos avaliados, e a Bíblia diz que alguns serão recompensados, outros não, mas todos salvos. É importante que se diga que não estará em avaliação ou em julgamento nossos pecados. Eles já foram julgados e condenados, e o Senhor Jesus Cristo recebeu o devido pagamento deles, quando a si mesmo se ofereceu por nós para morrer na cruz do Calvário. Uma vez que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo como Salvador, agora a Bíblia é muito clara em afirmar que para nós já não resta mais nenhuma expectativa de condenação. Lemos isso em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, nesse tribunal lá no céu, o tribunal de Cristo, não estará em jogo ou não estará em avaliação nossos pecados. Eles não estarão sendo avaliados. Eles já foram avaliados, julgados e condenados. E o Senhor recebeu o castigo em nosso lugar. Mas agora, uma vez salvos, o nosso serviço para o Senhor será julgado e avaliado nesse tribunal de Cristo. Vamos examinar algumas verdades, alguns fatos relacionados então ao tribunal de Cristo. De forma bem clara e objetiva, nós queremos mostrar o que é que estará sendo avaliado perante o tribunal de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias então em 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 11, nós encontramos as seguintes palavras: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Este trecho faz-nos pensar no objeto da avaliação feita pelo Senhor naquele dia no tribunal de Cristo. Apareceu uma palavrinha aí várias vezes durante a nossa leitura. Essa palavra está no verso 12, verso 13, verso 14 e verso 15. É a palavra obra. Então nós entendemos, a partir desta palavra, que aquilo que fazemos depois de salvos é que estará sendo julgado e avaliado pelo Senhor, as nossas obras. E especificamente o nosso serviço feito para o Senhor. É isso que estará sendo avaliado naqueles dias. Complemente essa ideia com o versículo 5 do capítulo 4 da mesma carta, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A ideia complementar é que não apenas o nosso serviço será avaliado e julgado pelo Senhor, mas também as intenções dos nossos corações. Agora, meu irmão, minha irmã, é por isso que a palavra de Deus diz para nós não julgarmos o que os nossos irmãos na obra do Senhor fazem. No máximo, nós poderíamos julgar as obras externas dos irmãos. Mas, mesmo assim, a nossa avaliação seria tendenciosa, parcial e, portanto, incompleta e provavelmente errada. Mas o que nós também não conseguiríamos avaliar são as intenções do coração. Por que é que as pessoas fazem o que fazem? Por que é que as pessoas fazem o serviço para o Senhor? Como fazem? Quando fazem? Por que fazem? Nós não poderíamos avaliar esses intentos do coração. E é por isso que a palavra de Deus é bem clara em dizer: deixa o Senhor julgar. Naquele dia, o Senhor que conhece não só as nossas ações, mas que conhece também os propósitos e intentos dos nossos corações. Ele julgará de forma imparcial, perfeita, completa, porque ele conhece também os nossos corações. Então deixemos o julgamento do serviço feito por qualquer servo do Senhor nas mãos do reto juiz. Naquele dia, no tribunal de Cristo, lá no céu, o serviço de cada um e as intenções do coração de cada um serão plenamente, completamente, perfeitamente julgadas e analisadas pelo Senhor no tribunal de Cristo. Qual será o resultado ou os resultados dessa avaliação que o Senhor fará do nosso serviço prestado a Ele e também do propósito e dos intentos do nosso coração? Olhe mais uma vez para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Mais uma vez,
olhe também para o capítulo 4, verso 5. E final do verso diz: e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Bem, o resultado positivo da avaliação que o Senhor fará do serviço prestado e dos intentos do coração de cada servo do Senhor será que aqueles que fizeram o serviço de acordo com a vontade do Senhor receberão o galardão ou o louvor. A Bíblia fala em outro trecho a recompensa, e a Bíblia ainda menciona que essa recompensa possivelmente serão coroas. Enfim, se isso é literal ou não, naquele dia nós saberemos, com certeza. Mas o que podemos dizer é que o resultado positivo será a recompensa que o Senhor dará aos seus servos que fizeram aquilo que o Senhor mandou, no lugar que o Senhor mandou, da forma que o Senhor mandou, enfim, servos obedientes ao Senhor. Mas haverá também um resultado negativo dessa avaliação. Olhe para 1 Coríntios capítulo 3, verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. O resultado negativo é de que naquele dia aparecerá frente à avaliação imparcial, completa, perfeita do Senhor, do serviço prestado para ele e dos desígnios do coração dos seus servos, será que alguns desses que trabalharam e que chegaram apresentando ao Senhor suas obras, na avaliação do Senhor, eles sofrerão dano, isto é, perda. Agora preste atenção, perda do quê? Perda do galardão. Porque o versículo 15 é muito claro em afirmar: mas esse mesmo que perder o galardão será salvo todavia como que através do fogo. Mais uma vez nós queremos insistir que não estará em jogo naquele dia, naquele tribunal de Cristo, nossos pecados. Somente participarão do tribunal de Cristo os que já foram salvos. E não somos salvos pelo nosso serviço. Somos salvos pelo nosso arrependimento e fé colocada na pessoa e na obra de Cristo realizada ali na cruz do Calvário. Somos salvos pela graça, sem mérito algum da nossa parte. Graça é isso, é favor imerecido. É Deus dando alguma coisa para nós que nós não merecíamos receber. A nossa salvação unicamente pela fé em Cristo. Mas se naquele dia estará sendo avaliado o nosso serviço, ou estarão sendo avaliadas as nossas obras, não é a nossa avaliação, a nossa salvação, que será dada ou tirada como resultado do serviço, mas será uma recompensa ou galardão que será dado a alguns servos, ou que alguns servos que, embora tenham trabalhado, não fizeram o serviço de conformidade com a vontade do Senhor e, portanto, perderão o seu galardão. Estarão salvos, serão salvos, e uma vez salvo, salvo eternamente. Porque a salvação é chamada na Bíblia de vida eterna. E se não há nada, nenhuma obra que nós possamos fazer para termos o direito à salvação, também não há nenhuma obra que nós possamos fazer que nos fará perder a salvação. Uma vez salvos, salvos para sempre. Cremos que a salvação é vida eterna. E vida eterna, como a própria expressão nos faz pensar, é algo que se ganha e nunca mais se perderá. Então, naquele dia, mediante a avaliação correta, completa do Senhor, alguns servos que trabalharam
para o Senhor, mas não de conformidade com a vontade do Senhor, não serão recompensados. Então, a palavra dano do verso 15, ou perda em algumas versões, se refere à perda de galardão e não à perda de salvação. Porque esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Uma questão também importante de nós notarmos é que a palavra fogo aqui, que aparece em 1 Coríntios capítulo 3, tanto no verso 13 quanto no verso 15, não tem nada a ver com fogo do inferno ou fogo do lago de fogo. Então, por que que Paulo utiliza essa expressão? Quando o fogo pega em algum corpo, ele não pega apenas na superfície, mas ele consome a parte interna deste objeto ou deste corpo. E isso nos faz pensar que a avaliação do Senhor Jesus, que ele fará naquele dia no tribunal de Cristo, do nosso serviço e das intenções do nosso coração, não será uma avaliação superficial, mas como o fogo, ao atingir um objeto, ele queima o seu interior. O Senhor Jesus fará uma avaliação íntima, uma avaliação completa, não apenas na superfície do nosso serviço, mas, como já dissemos, avaliando o nosso coração, os desígnios do nosso coração. E isso só Ele pode avaliar, porque só Ele pode penetrar na nossa mente e no nosso coração. E Ele terá, então, capacidade de fazer um julgamento integral, completo e perfeito, como o fogo, quando pega num objeto e não queima apenas a sua superfície, mas queima também o seu interior. Aliás, naquele dia ele estará avaliando dois tipos de serviço prestados a ele. Diz-nos o versículo 12 que alguns dos servos trarão seu serviço perante o Senhor e o exporão aos olhos do Senhor, e esse serviço será comparado a madeira, feno e palha. Outros servos apresentarão o seu serviço ao Senhor e será comparado a ouro, prata e pedras preciosas. Ora, nós sabemos o que esses dois grupos de materiais sofrem pela ação do fogo. Madeira, feno e palha, apesar de representarem volumes grandes, quando passam pelo fogo, são reduzidos a cinzas, não sobra nada. Mas conhecemos também o fato de que ouro, prata e pedras preciosas talvez não representem um volume grande, mas quando passados pelo fogo, quando sofrendo a ação do fogo, o que é que o fogo faz com esses materiais? O fogo tira as suas impurezas, remove as suas impurezas, aquilo que poderia denegrir, diminuir o valor desses materiais. E após passados pelo fogo, esses materiais agora se tornam mais preciosos ainda, porque foi retirada toda a impureza deles. Meus irmãos, a lição é muito clara. O Senhor Jesus avaliará o nosso serviço no tribunal de Cristo. E mesmo fazendo o nosso serviço sob a orientação do Senhor, da maneira como o Senhor quer, sobre os princípios bíblicos que o Senhor nos deixa na sua palavra, mesmo assim, tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós encostamos a nossa mão, imperfeitos como somos, nós fazemos o nosso serviço também de forma imperfeita. Mas naquele dia, quando o fogo, isto é, o olhar penetrante do Senhor examinar o nosso serviço, o Senhor vai remover toda a impureza e o nosso serviço então poderá ser rendido, apresentado ao Senhor como expressão da mais pura adoração, porque toda a impureza dele será removida
pelo próprio Senhor no tribunal de Cristo. A Bíblia fala-nos então deste resultado positivo da avaliação do tribunal de Cristo. A Bíblia chama esta recompensa que os cristãos receberão, os cristãos que fizeram o serviço para o Senhor, de conformidade com a vontade do Senhor. A Bíblia chama esta recompensa de louvor, galardão ou coroas. Nós não temos base bíblica para dizer se serão coroas literalmente, mas de qualquer forma será uma recompensa que o Senhor dará aos seus servos. Mas a Bíblia fala alguns tipos de coroas que ali no tribunal de Cristo serão dados pelo Senhor. Olhemos primeiramente para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. No versículo 25 nós encontramos as seguintes palavras: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Neste trecho, no capítulo 9, o apóstolo Paulo está comparando o trabalho do cristão desenvolvido aqui na terra, enquanto o Senhor não vem para nos buscar, com a vida de um atleta. Uma vida de muita disciplina, de regras a serem obedecidas, uma vida de sacrifício, mas uma vida de serviço prestado ao Senhor, que no tribunal de Cristo será devidamente e justamente recompensada pelo Senhor. Agora é interessante a comparação que ele faz com os atletas na sua época. Tinham uma vida de sacrifício, uma vida de treinamento, uma vida de obediência a regras, para que no dia da competição eles pudessem se sair bem. E uma vez, tornando-se vencedores na competição, eles recebiam uma coroa, e nós sabemos que era uma coroa de louros. Agora, o louro, uma planta, uma vez cortada, uma vez preparada aquela coroa, e uma vez colocada na cabeça do atleta, naquele momento, ela estava verdinha, viçosa, bonita. Mas nós ficamos pensando, e no dia seguinte? O que aconteceu com aquela coroa de louros? Ela murchou, ela se estragou, folhas secaram. E nós pensamos, o esforço de uma vida inteira, de sacrifício, de treinamento, de obediência a regras, recompensada por algo que se estragou, corruptível. Porém, a Bíblia diz que naquele dia no tribunal de Cristo, a coroa que os cristãos que viverem uma vida regrada, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de serviço prestado ao Senhor de conformidade com a sua vontade, e especialmente para os cristãos que lutarem contra a sua carne, que é essa natureza adâmica que nós carregamos dentro de nós, que veio sendo transmitida desde Adão caído e que passou de geração em geração, que nossos pais receberam e transmitiram a nós, e que nós, se já tivemos filhos, também transmitimos à geração seguinte. Esta natureza inclinada para o mal, propensa para o mal, que a Bíblia chama de carne, ou a Bíblia chama de o velho homem. Nós temos sentido esta luta diariamente contra essa velha natureza. A Bíblia fala que é uma luta incansável. E a palavra de Deus nos revela que nós travaremos esta luta até o dia do nosso arrebatamento, quando então, como parte daquela transformação que nós sofreremos no dia do nosso arrebatamento, esta velha natureza será eliminada. E quando nós subirmos para encontrar o nosso Senhor nos ares, transformados que seremos, subiremos para encontrá-lo
apenas com a nova natureza recebida por ocasião do nosso novo nascimento pela fé em Cristo. Mas até lá, nós travaremos uma luta incansável contra a nossa velha natureza. E para cristãos que não jogam a toalha, que não desanimam, mas que levam esta luta a sério, usando os recursos que o Senhor nos deu, para não deixar a nossa carne dominar a nossa vida, para não deixar a nossa velha natureza ditar as ordens do nosso comportamento. Para cristãos que agem assim, naquele dia no tribunal de Cristo, eles receberão uma coroa incorruptível. Ao contrário da coroa de louros, uma coroa que nunca murchará, nunca se estragará, nunca apodrecerá, mas uma coroa incorruptível. Quem serão os cristãos que receberão esta coroa? Aqueles que lutam contra a sua carne, não desanimam, mas pelos recursos que Deus nos deu, e especialmente o seu Espírito que em nós habita, a sua palavra, uma vida de oração e de obediência à vontade do Senhor, saem vencedores nesta luta contra a carne.